Pode me ouvir, Metrojet 9268? O pânico toma conta de um controlador de tráfego aéreo egípcio. Após a queda de altitude, ele desapareceu. Pode me ouvir, Metrojet 9268? Não há como sobreviver. Os restos carbonizados no deserto do Sinai são tudo o que resta do voo 9268 da Metrojet. Os investigadores enfrentam tensões políticas e boatos absurdos. Havia uma boa razão para as pessoas especularem que poderia ter sido um míssil terra-ar. O que é esse som? Uma pista incomum aponta para uma possibilidade assustadora. As aeronaves modernas, elas simplesmente não caem do céu. Não caem. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. 31 de outubro de 2015. Terror sobre o Egito. É pouco antes das 6 da manhã, no aeroporto de Sharm el-Sheikh, no Egito. 217 passageiros vão para São Petersburgo, na Rússia, a cerca de 4 horas de distância. Eles estão embarcando no voo 9268 da Metrojet. As companhias aéreas que voam para Sharm el-Sheikh são companhias aéreas mais econômicas, empresas de baixo orçamento. Elas trabalham com preços muito competitivos, especialmente para turistas russos, ucranianos e outros europeus orientais, e também pessoas do Reino Unido. O atrativo para os turistas são férias baratas nas praias do Mar Vermelho, um pequeno oásis à beira do deserto do Sinai, no Egito. Sharm el-Sheikh está bem no extremo meridional da península do Sinai. É realmente muito bom para as pessoas que gostam de praticar mergulho. O clima é razoavelmente agradável ao longo do ano todo, e todos esses fatores somados fazem desse local um destino muito popular para as pessoas. O comandante do Metrojet é Valery Nemov, um aviador experiente com 12 mil horas de voo. Checagem exterior completa. Está tudo em ordem lá fora? Tudo bem, comandante. É procedimento padrão para pilotos no mundo todo. Um deles entra na cabine de comando e o outro faz o que chamamos na aviação de checagem externa. E a minha filha? Tenho que atender. Eu já volto. O copiloto Sergei Trukachov é um ex-piloto militar. Oi, filha. Boa pergunta. A aeronave é um Airbus A321, uma versão mais longa do Airbus A320. Por favor, à sua direita. O voo desta manhã está quase lotado. Incluindo os 7 membros da tripulação, havia 224 pessoas a bordo. Não vai caber, eu guardo lá atrás. Guardar a bagagem de mão de todos com segurança em um voo quase totalmente cheio é um desafio. Coloque sob o assento da frente, por favor. Te vejo hoje à noite. Tchau. Pronto. Ótimo. Vamos logo. Vamos sim. Sharm el-Sheikh. Metrojet 9268. Solicito permissão para taxiar. Metrojet 9268. Pista 04 direita. A Metrojet iniciou as operações em 1993 sob o nome de Kogalimavia. Em 2011, um de seus aviões pegou fogo. 3 pessoas morreram e 32 ficaram feridas. Pouco depois, a empresa mudou de nome. Quando a Metrojet mudou de nome, a Rússia estava emergindo da estagnação da aviação que a atingiu com o desaparecimento da União Soviética. Ela se recuperou e a Metrojet renasceu na nova era, agora muito mais segura. Sharm el-Sheikh, Metrojet 9268. Solicito autorização de decolagem. Pista 04 direita.
Metrojet 9268 está liberado para decolar na pista 04 direita. $80 nós. Confere. V1. V1. Girar. Às 5h51 da manhã, o voo 9268 da Metrojet decola. A aeronave decolou de forma padrão. Não houve problemas com a decolagem. Não houve problema nenhum. A rota do voo está a nordeste de Sharm el-Sheikh, ao longo do Golfo de Aqaba. Em seguida, segue para o norte, sobre Chipre, Turquia, Ucrânia e, finalmente, em espaço aéreo russo, terminando em São Petersburgo. O tempo total de voo deve ser de 4 horas e 40 minutos. Metrojet 9268. Prepare-se para fazer contato com a Torre de Nicósia. Frequência local. Afirmativo, Sharm el-Sheikh. Nós informaremos quando sairmos do espaço aéreo egípcio. 20 minutos após a decolagem, o controle de tráfego aéreo egípcio está pronto para entregar o Airbus aos controladores em Chipre. Naquele horário, ele ainda estava subindo. Veja meu cronograma para os próximos dias. Desligado o sinal de afivelar os cintos, os passageiros estão livres para se deslocar pela cabine. Aberto. Entre. Dois chás para 2 cavalheiros. Muito obrigado. Você é a melhor. Ah, já que você diz, não cobrarei pelo chá. O voo 9268 atinge a altitude de cruzeiro, 31 mil pés acima da península do Sinai. O deserto do Sinai é cerca de 1/3 do tamanho do Egito, e o Egito tem cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, é uma enorme e vasta área de deserto. Tudo corre bem no controle de tráfego aéreo, até que às 6h13 da manhã, o voo 9268 faz algo inesperado. Ele havia passado dos 30 mil pés e, de repente, o retorno do radar mudou. O Airbus parece estar caindo. Metrojet 9268. Você está com alguma dificuldade? A reação inicial do controlador é... Estou vendo algo, estou vendo coisas, sou só eu. Pode me ouvir, Metrojet 9268. E então, de repente, ele sumiu. Após a queda de altitude, ele desapareceu. E é neste momento que a adrenalina começa. Pode me ouvir? A NBC News soube que o voo 9268 da companhia aérea russa Metrojet desapareceu no radar esta manhã. Funcionários do governo egípcio confirmaram à NBC News que o avião caiu na região norte da península do Sinai e que os jatos egípcios da Força Aérea supostamente já encontraram os destroços desse avião. Quando os socorristas chegam ao local, logo fica claro que não há sobreviventes. Todos os 224 passageiros e a tripulação estão mortos. Quase todas as vítimas eram cidadãos russos que retornavam das férias. Em São Petersburgo, a notícia do desastre chocante se espalha rapidamente. A decolagem do 9267 de Kogalimavia para Sharm el-Sheikh foi adiada para 6 horas da noite. A queda do Metrojet é o acidente aéreo mais mortal na história da aviação russa. Uma nação inteira exige respostas. Vamos chegar muito tarde. Como pode ter acontecido?
As aeronaves Airbus simplesmente não caem do céu. Então, todos queriam muito saber o que tinha acontecido com aquele avião. Eu sou o Wolf Blitzer, aqui no Situation Room. Milhares de turistas estrangeiros estão presos agora na cidade turística egípcia de Sharm el-Sheikh. Nenhum avião decola. Autoridades russas e egípcias pedem que ninguém tire conclusões precipitadas. No deserto do Sinai, no Egito, uma equipe internacional de investigadores se reúne perto da área da queda do voo 9268 da Metrojet. Os investigadores egípcios vão trabalhar ao lado de seus colegas russos para tentar descobrir o que deu errado. Para ambas as nações, há muito em jogo. Os russos perderam muitos cidadãos a bordo daquele avião e não querem que a segurança da aviação russa seja impugnada. E os egípcios? Foi no espaço egípcio que isso aconteceu. Não desejam que seu profissionalismo como uma nação aviadora seja impugnado também. É bom ver você de novo. É, você também. Então, o que temos aí? A equipe começa por mapear os destroços. Algo que Stephen Moss fez muitas vezes como membro sênior do Departamento de Investigações de Acidentes Aéreos da Grã-Bretanha. Um mapa de destroços, ou trilha de detritos, faz parte dos procedimentos fundamentais da investigação de acidentes aéreos. Por enquanto temos isto. A seção da cauda está aqui. As asas e a fuselagem dianteira estão aqui. Quase 5 quilômetros distantes. Santo Deus. Os destroços da aeronave se espalharam por uma trilha de cerca de 13 quilômetros de extensão. A longa trilha de destroços fornece uma primeira pista importante. Partiu em pleno ar. A mais de 20 mil pés, eu diria. O tamanho do campo de detritos diz aos investigadores que o avião se partiu quando estava muito alto. É o único jeito de os destroços se espalharem por uma área tão grande. Se o avião tivesse permanecido intacto até atingir o chão, o campo de detritos seria muito menor. O que fez com que o Metrojet 9268 se partisse em pleno ar? Essa era a primeira pergunta dos investigadores. Eles podem ver que ambos os motores foram carbonizados. Os motores também foram completamente separados das asas, que também são os tanques de combustível da aeronave. Uma explosão no tanque, como no TWA-800? Em julho de 1996, um Boeing 747 explodiu e caiu no mar minutos após a decolagem do aeroporto JFK de Nova York. Uma das mais longas investigações de acidentes aéreos na história descobriu que um curto-circuito provocou uma explosão no tanque de combustível central do avião. Algo semelhante pode ter acontecido no Egito? Na época, as autoridades egípcias chegaram a pensar que poderia ter sido uma explosão de tanque de combustível. As bombas de combustível são movidas à eletricidade. Um curto-circuito inflama o combustível e a asa explode. Vamos levar os destroços para um hangar e olhar de perto. Já começamos a levá-los. E quanto às caixas pretas? Estão a caminho da análise. Os gravadores de voo da aeronave podem conter as evidências de que os investigadores precisam, mas o acesso e análise dos dados levará tempo. Alô? Antes de levar adiante a teoria da explosão do tanque de combustível, os investigadores são confrontados com notícias que podem mudar tudo. Mesmo? Há boatos de que este foi um ataque terrorista. Está bem. É muito cedo para identificar uma causa para esse acidente, mas a área onde o avião caiu tem sido cenário de confrontos de terroristas com militares egípcios nos últimos anos, incluindo um confronto importante durante o verão. Por muito tempo, a península do Sinai ficou totalmente fora do controle do governo. Assim, qualquer grupo que deseje estabelecer uma base de operação poderia facilmente fazê-lo em suas montanhas, cavernas ou apenas na vasta extensão do deserto. Embora as tensões globais não possam ser ignoradas, os investigadores precisam de fatos. Eles não tiram conclusões baseadas em especulações.
Isso não me satisfaz como investigador. E não acho que isso satisfaria qualquer país agora. Eles queriam ver fotografias, prová-lo. Você precisa entender por que isso aconteceu. Olha isso aqui. O que é isso? Este grupo terrorista reivindica a responsabilidade pelo ataque. Um grupo terrorista afiliado ao Estado Islâmico, lutando para conquistar territórios no Oriente Médio, reivindica a responsabilidade pela queda do Metrojet 9268. Eles dizem que foi em retaliação pelos ataques militares russos na Síria. Embora não haja nenhuma prova para respaldar a reivindicação, há especulações de que os responsáveis usaram um míssil terra-ar. Quando olhei para o campo de detritos, fiquei pensando que era isso. Outra queda catastrófica e chocante, resultante de dispositivo de ignição que atingiu a aeronave. Havia bons motivos para as pessoas especularem inicialmente que poderia ter sido um míssil terra-ar. Esse grupo usou o míssil terra-ar antes, especificamente no início de 2014, para derrubar com sucesso um helicóptero egípcio. Eles também publicaram imagens de diferentes mísseis terra-ar que eles têm em seu arsenal. Após a queda do líder líbio Muammar Gaddafi em 2011, militantes invadiram seus depósitos de armas, inundando a região com lançadores de mísseis portáteis. Os investigadores precisam saber se essas armas são poderosas o bastante para atingir um avião em altitude de cruzeiro. Estes são os mísseis que estão usando. O avião estava voando a 31 mil pés. Qual o alcance dos mísseis? Eu estava lendo as especificações agora mesmo. Olha só. Eles estudam documentos militares e fazem alguns cálculos rápidos. E eles logo têm a sua resposta. Não é possível. Não com as armas que eles têm. Era uma altitude muito elevada para ser um míssil terra-ar. E as conjecturas iniciais sobre a possibilidade de o Estado Islâmico estar por trás disso foi desconsiderada. Alô? Na TV agora? Obrigado, tá bom, tchau. A esposa do copiloto está sendo entrevistada. E justo quando a teoria do míssil é rejeitada, outra declaração pública levanta uma nova possibilidade. На тот момент еще никто не понимал, точно ли это или нет. Все еще были в ожидании. O que ela está dizendo? Não consigo entender. Eles falaram com o pai logo antes dele decolar de Sharm el-Sheikh. E o que ele disse? Ele disse que havia problemas mecânicos com o avião. É minha filha. Eu tenho que atender. Já volto. Oi, filha. Boa pergunta. Digamos apenas que já voei em aviões melhores. Eu vi relatórios de membros da família citando que a segurança dessa aeronave era duvidosa. Só tem um jeito de saber. Será que essa aeronave realmente tinha muitos problemas? Precisaríamos primeiro descobrir quais eram esses problemas. E, em segundo, saber se eram relevantes para descobrirmos o que aconteceu. Com licença. Os investigadores falam com o mecânico da aeronave que fez a sua manutenção no aeroporto de Sharm el-Sheikh. Fale sobre o Metrojet 9268. A gente trabalhou nele por 30 minutos antes da decolagem. Isso não parece muito tempo. É que a gente só dispunha desse tempo para fazer a manutenção. Essa é uma manutenção rápida e as operadoras de baixo custo às vezes têm que fazer isso. Eles pressionam muito os mecânicos para fazerem a manutenção rapidamente para que a aeronave esteja no ar o máximo de horas por dia que pode estar, rendendo cada vez mais dinheiro a eles. Como descreveria a condição do avião? Não tinha grandes problemas. Estava tudo bem.
A aeronave tinha 18 anos. Havia passado por vários proprietários diferentes, mas os mecânicos insistem que o avião estava tecnicamente perfeito. Nenhum incidente significativo, talvez no passado, alguma coisa assim? Ele bateu a cauda em 2001. Uma batida de cauda é quando a fuselagem traseira de um avião atinge a pista durante a decolagem ou pouso. O dano pode ser insignificante ou grave, dependendo da força do impacto. Aconteceu durante um pouso no Cairo. Causou muitos danos. E isso precisaria ser reparado, e precisaria ser reparado com muito cuidado. E, claro, essa seria uma área que os investigadores analisariam bem de perto. Os registros de manutenção mostram que o dano causado pela batida da cauda foi reparado, mas os investigadores têm motivos para se preocupar. Não é o dano estrutural em si na hora que é perigoso. É o reparo depois. Em 2002, 225 pessoas morreram quando um jumbo da China Airlines se desfez em pleno ar. O que houve foi que a antepara de pressão traseira falhou e partiu a cauda do avião. Um reparo de danos de uma batida de cauda realizado 22 anos antes acabou por não ser suficientemente forte. Os aviões modernos são projetados para suportar grandes mudanças na pressão atmosférica. À medida que um avião sobe, o ar é bombeado para dentro da cabine, de modo que os passageiros possam sobreviver à mudança na pressão do ar exterior. Na descida, o fluxo é invertido. Essas mudanças de pressão fazem a fuselagem se expandir. Um reparo mal feito, como no caso da China Airlines, poderia ser um acidente esperando para acontecer. Obrigado pela informação. Os investigadores agora se perguntam se um reparo de batida de cauda 14 anos atrás pode ter enfraquecido fatalmente o Airbus da Metrojet. Se os reparos não são checados regularmente, isso pode acabar resultando na destruição da aeronave. Então, a batida de cauda era uma coisa que os investigadores tinham de examinar muito de perto como uma possível causa desse acidente. Os destroços do Metrojet 9268 foram transferidos do deserto do Sinai para um armazém enorme no Cairo. Deixa eu ver isto. Os investigadores esperam que os restos recolhidos possam lhes dizer se um reparo mal feito de uma batida de cauda anos atrás condenou o voo 9268 da Metrojet. É uma tarefa monumental, mas eles precisam saber: é o mesmo que aconteceu ao voo 661 da China Airlines? A batida de cauda poderia explicar por que a seção da cauda foi a primeira peça a partir. Concordo. Vamos verificar todas as peças da cauda que pudermos encontrar. Boa ideia. Mas aí você retornará aos destroços em si e dirá: bem, há algum indício de que isso aconteceu ou o evento se iniciou a partir da área da antepara de pressão traseira? Eles examinam as peças da cauda do Airbus da Metrojet e se concentram naquelas que sofreram reparos devido ao incidente da batida de cauda. Se forem cometidos erros ou atalhos forem tomados durante o reparo, isso tende a exercer tensões anormais ou irregulares em várias partes da estrutura metálica, e isso inicia o processo de fadiga metálica e você tem rachaduras. A fadiga tem, certamente, para um investigador treinado, características bastante distintas. Sem sinais de dano em torno do reparo. Após uma análise exaustiva, os investigadores concordam que a estrutura do avião da Metrojet, incluindo o reparo da cauda, estava perfeita. A causa foi outra. E os tanques de combustível? Ainda buscando a causa da ruptura em pleno ar, os investigadores retornam a uma teoria anterior, a explosão do tanque de combustível.
Se houve uma explosão no tanque de combustível, isso deve ser discernível nas paredes externas do tanque de combustível. Elas devem estar abauladas para fora. Mas as evidências não sustentam uma falha no tanque de combustível. É outro beco sem saída. Em pouco tempo, eles também excluem falha do motor e todas as outras falhas mecânicas. Parece que não havia nada de errado com a aeronave. Isso não faz sentido. É frustrante, mas às vezes é assim que acontece. Na Rússia, as famílias das vítimas ainda estão à espera de respostas. A pressão aumenta sobre as autoridades russas e egípcias. Há uma tensão natural quando uma aeronave inteira é perdida, com todos a bordo sendo de um só lugar. O governo russo sente que tem que explicar ao seu povo o que aconteceu porque eles estão muito chocados com isso. Enquanto isso, o Egito, por outro lado, está dizendo: ai, meu Deus, isso vai prejudicar a nossa indústria do turismo. O comitê está considerando com grande atenção todos os cenários possíveis para a causa do acidente. E não chegou, até o momento, a nenhuma conclusão em relação a isso. A maior esperança dos investigadores entenderem por que 224 pessoas morreram agora está no gravador de voz do avião. Pronto? Vamos ouvir. Sharm El Sheikh, Metrojet 9268. Solicito autorização de decolagem. Pista 04, direita. Metrojet 9268. Liberado para a pista de decolagem 04, direita. Eles ficam atentos a qualquer coisa fora do comum. Um procedimento que a tripulação não realizou ou qualquer som de fundo que possa conter uma pista. 80 nós. Confere. V1. V1. Girar. Você pode ouvir tudo o que os pilotos podem ouvir. O som dos motores, o som do ar passando. E você pode ouvir o que os pilotos dizem um ao outro. E se alguém entrar na cabine de comando e conversar com eles, você também pode ouvir isso. Entre. 2 chás para 2 cavalheiros. Muito obrigado. Você é a melhor. Já que você diz, não cobrarei pelo chá. Metrojet 9268. Prepare-se para contatar a torre de Nicósia. Frequência local. Ok. Podemos ficar à vontade. Veja meu cronograma para os próximos dias. É só isso? Tudo corre normalmente. Os sons normais na cabine de comando, a conversa normal, e então, de repente, ela para. Toque o fim novamente, mas dessa vez tente tirar alguns ruídos de fundo. Podemos ficar à vontade. Veja meu cronograma para os próximos dias. O que é esse som? Pode isolá-lo mais? Veja meu cronograma para os próximos dias. Definitivamente há um som lá. É como um... Como um bang? Parece o início de uma explosão. É uma pista convincente, sugerindo uma explosão a bordo. Os investigadores agora querem descobrir tudo o que puderem sobre a gravação crucial. Se descobrirmos de onde veio esse som, podemos descobrir o que causou a explosão. Há um evento e depois deixa de funcionar. Apenas isso, por si só, está lhe dizendo algo. Está dizendo que houve um evento muito súbito e violento. O gravador de voz da cabine de comando capturou o que parece ser o som de uma explosão. Para ajudar a descobrir o que poderia ter causado uma explosão, os investigadores primeiro devem determinar de onde veio o som. Os gravadores de voz da cabine de comando deram uma pista significativa até agora. E essa pista é algum tipo de ruído desconhecido, que exige uma análise espectral de frequência do domínio do tempo
daquele ruído. O gravador de voz registra os sons na cabine de comando de 3 microfones. Um no fone de ouvido do comandante, um no fone de ouvido do copiloto e um microfone principal da cabine de comando entre os 2 pilotos. Bombas hidráulicas? No automático. Determinar qual microfone o som da explosão atingiu primeiro pode revelar de que lado do avião ela veio. Aí. Atingiu primeiro o microfone do comandante, depois o microfone central e depois o do copiloto. Então significa que veio do lado esquerdo do avião. A questão é onde. Uma explosão produz 2 tipos diferentes de ondas. Uma onda de choque vibra através da fuselagem a velocidades de até 4.800 metros por segundo. Uma onda sonora muito mais lenta viaja pelo ar a 335 metros por segundo. Ambas as ondas são capturadas pelos sensíveis microfones da cabine de comando. Pode dar um zoom no microfone do comandante, por favor? Comparar o tempo das 2 diferentes ondas pode ajudar os investigadores a identificar a origem da explosão. Essa é a onda sonora e essa é a onda de choque. Então a onda sonora bateu no microfone pouco mais de 1/100º de segundo depois da onda de choque. Me dá 1 segundo. O pequeno intervalo de tempo entre as 2 ondas é uma pista enorme para os investigadores. Eles já sabem a velocidade de cada onda. Agora, com o intervalo de tempo, eles podem calcular exatamente o quão longe elas viajaram. Eu acho que começou na parte traseira do avião. Bem aqui. Na parte esquerda da traseira do avião. Isso faz sentido. Um trabalho inteligente de detetive revelou o local onde a explosão se originou. Agora eles querem saber a sua causa. Eles esperam que os destroços da parte traseira do avião possam fornecer uma pista. Olha isso. Ao reexaminar os destroços, eles descobrem algumas pistas reveladoras. O que é? Dá uma olhada aqui. Vários pedaços de fuselagem repletos de buracos de aparência suspeita. Eu acho que eu vi outro exatamente assim. Bem aqui. Sei o que está pensando. Pessoal, liberem o espaço. Me deem uma mão aqui. Bem no meio. Mais um pouco para cá. É como se fosse um quebra-cabeças. Você tem todas as peças, mas elas não fazem sentido até você começar a voltar a montá-las para formar uma imagem. Acho que encontramos a nossa explosão. Quando você remonta essas peças de maneira lógica, então você pode realmente ver onde está o buraco. A descoberta sustenta a análise do gravador de voz. Eles agora têm evidências ainda mais convincentes de uma explosão na parte traseira esquerda do avião. Ainda buscando a causa da explosão, eles pedem uma análise química de detritos de perto da área de explosão. Nas investigações de acidentes aéreos, você precisa analisar profundamente as minúcias. Olhar profundamente todo e cada detalhe possível. O que o químico do laboratório forense faria seria extrair esse resíduo desses componentes e submetê-lo à análise dos instrumentos, que dirão a ele se existe a presença de quantidades incrivelmente pequenas de explosivos não detonados. Os testes de laboratório são conclusivos. Há resíduos de bomba nos destroços. O voo 9268 foi derrubado do céu por um dispositivo explosivo a bordo.
O presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi faz uma declaração pública culpando os terroristas pelo desastre aéreo mortal. ويضرب العلاقات مع روسيا يضرب العلاقات مع إيطاليا لو قدر يضرب العلاقات مع الدنيا كلها يضربها. A sua declaração é idêntica à do Serviço de Segurança Federal da Rússia. Foi um atentado terrorista. Uma peça importante do quebra-cabeça agora está resolvida, mas questões importantes sobre a bomba do Metrojet permanecem. Nós sabemos que essa aeronave foi derrubada por um explosivo, mas a pergunta é como esse explosivo foi levado a bordo? Foi alguém a bordo? Eu preciso de uma verificação de antecedentes de cada um dos passageiros, por favor. Agências de informação americanas e britânicas revelaram que captaram conversas de militantes islâmicos que falavam inglês nos dias que antecederam o ataque. Elas sugeriam que algo grande estava sendo planejado para o Sinai. Dá uma olhada nisso. O fato de supostamente haver conversas em inglês foi um indício que as unidades de operações externas da central do ISIS podem ter desempenhado um papel nessa operação. Talvez seja o Estado Islâmico. Dá uma olhada nisso. Entre 2014 e 2016, o Estado Islâmico publicou uma revista de propaganda online chamada Dabiq. Como é? Eles têm a própria revista? Uma edição contém uma reivindicação impressionante. Eles dizem que embalaram explosivos em uma lata de refrigerante. É assustador. Mas faz sentido. A quantidade de explosivos que pode ser escondida naquela lata de refrigerante de 350 mililitros depende de onde ela está na aeronave. Certamente seria suficiente para causar a sua queda. Os investigadores agora se perguntam se um passageiro conseguiu passar pela segurança do aeroporto e contrabandeou o pequeno dispositivo a bordo. Esta é a passageira que estava sentada na área onde a bomba explodiu. Coloque sob o assento da frente, por favor. Eu já olhei a ficha dela. Ela tinha 15 anos e estava viajando com a mãe. Nenhum vínculo com o terrorismo. Os investigadores precisam diminuir a lista de suspeitos. Eles examinam todo o manifesto de passageiros, procurando por qualquer pessoa com qualquer afiliação possível ao Estado Islâmico ou a outros extremistas violentos. Mas a busca não dá em nada. Os investigadores se voltam aos destroços novamente, na esperança de identificar o ponto exato na parte traseira do avião, onde o dispositivo letal explodiu. Determinar exatamente onde a bomba foi colocada poderia ajudar a desmascarar a pessoa que a colocou lá. Quando você tem danos de estilhaços em outras partes da estrutura, você pode calcular o possível ponto de origem da explosão. Eles reconstruíram a área do avião onde ocorreu a explosão. Eles até reconstruíram a própria explosão. Você passa bastões de aço finos através dos buracos causados pelo estilhaço e apenas vê onde todos convergem, para onde todos apontam. O que isso faz é dar a você um indício de como o avião foi despedaçado naquele local. Você poderá ver em pedaços do revestimento da aeronave como ele foi rasgado. Tá bom aí. Faz sentido. É o maior compartimento de carga no porão. Então não foi um passageiro? Não. Tripulação de terra, talvez? Centenas de pessoas trabalham como tripulantes de terra no aeroporto de Sharm el-Sheikh. Eles dirigem caminhões, reabastecem aviões e carregam malas. Uma autorização de segurança especial dá à maioria deles um acesso muito maior a aeronaves do que qualquer passageiro. Os investigadores se concentram no pessoal que estava trabalhando na manhã da explosão. Acho que encontramos nosso homem.
Segundo um relatório que não foi confirmado, o Estado Islâmico descobriu que um dos seus membros tinha um parente trabalhando no aeroporto de Sharm el-Sheikh. Isso colocou em movimento a possibilidade de executar um ataque no aeroporto. Agora há evidências abundantes para sustentar uma teoria convincente sobre o que aconteceu com o voo 9268 da Metrojet. Quando chegou o momento certo, o Estado Islâmico conseguiu alavancar esse relacionamento e obrigar esse parente, que era um carregador de malas, a colocar uma bomba no avião. Eles podem ter subornado oficiais de polícia para olharem para o outro lado. Eles fizeram isso antes em ataques anteriores e tiveram sucesso no recrutamento de policiais, capazes de dar a eles informações necessárias ou olhar para o outro lado. Depois de passar pela segurança, o carregador de malas não teria problemas para embarcar o dispositivo mortífero. Sharm el-Sheikh, Metrojet 9268. Solicito permissão para decolar. Na pista 04, direita. Metrojet 9268. Está liberado para decolar na pista 04, direita. Enquanto a tripulação russa está prestes a ir para casa, eles não têm como saber que abaixo deles, no compartimento de carga, há uma bomba armada para explodir na altitude de cruzeiro. B1. Girar. O avião se aproxima dos 31 mil pés. Imediatamente após a explosão, em uma questão de 1 ou 2 segundos, o restante da estrutura começa a se partir. Pode me ouvir, Metrojet 9268? O avião sofre descompressão. Perde a pressurização. Essa é a parte que, literalmente, e eu não posso ser mais específico do que isso, ela destroça o avião. Não há como sobreviver. O que aconteceu com o Metrojet mudou o jogo e mostrou o quanto temos de levar a sério a segurança. Mesmo antes de um relatório oficial ser publicado sobre o desastre da Metrojet, as autoridades de segurança aérea exigem uma seleção mais rigorosa de funcionários de aeroportos para reduzir as chances de uma catástrofe como essa acontecer novamente. Existe um processo de triagem para garantir que os funcionários, durante um determinado período de emprego, não sejam subvertidos por fontes externas. As suas crenças mudaram. Uma organização como o Estado Islâmico, por exemplo, conseguiu converter alguém que já trabalhava lá, tendo sido liberado pela segurança. Eles deveriam estar investindo mais recursos de segurança em termos humanos e em termos de equipamentos. Isso vai ser caro? Sim, vai. Mas queremos gastar dinheiro agora ou queremos gastar muitas vidas depois?